Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora. Muito boa noite, queridos irmãos. Essa questão que a gente vai abordar é um ensaio que Kardec faz, né? Uma análise sobre a sensação e as percepções dos espíritos. E compreende 5 páginas, são 5 páginas, né? E é uma questão bastante grande. Então a gente vai naturalmente fazer uma síntese disso aí. Mas esse texto, que até eu tentei pegar a página para poder pegar o título da mensagem, né, que veio, e ela fala uma coisa ali que é básica, de que vale a gente ganhar a vida, ganhar o mundo, né, ganhar o mundo, e perder a si mesmo, a gente se perder a si mesmo, né, de que vale. E, na verdade, de certa forma, é a síntese, mais ou menos, do que nós vamos conversar aqui. A questão que a gente vai colocar, que fala justamente a parte segunda do Livro dos Espíritos, que vem versar sobre a vida espírita, ou seja, é a vida após o desencarne, a vida na espiritualidade, no nosso trânsito lá na espiritualidade, na erraticidade, que compreende a situação da grande maioria de todos nós, enquanto esperamos uma nova encarnação, estamos lá em trânsito, lá no plano espiritual. Então, tem 2 premissas que a gente vai colocar, que é justamente no desenvolvimento a gente vai concluir que isso aqui realmente são verdades que a gente está colocando. Quanto mais o espírito se aproxima da perfeição, mais percepções e conhecimentos eles vão adquirindo. Quanto mais os espíritos progridem, mais eles ampliam em conhecimento e em capacidades perceptivas, né? A gente vai analisar isso aqui. E quando o espírito diz que sofre, é muito mais por angústias morais, né, que o torturam, muito mais do que dores físicas, que pesam nele, muito mais do que as dores físicas. Então a gente vai utilizar, para a gente poder começar a conversar sobre isso, de uma passagem da Revista Espírita, em 1862, que Kardec conta de um espírito, né, que se comunica e fala de sua sensação de muito frio. Ele estava com muito frio. E ao ponto até de dizer para Kardec que ele pretendia ficar uns 3 dias na casa dele em frente à lareira para se esquentar. Tal a sensação de frio que atormentava esse espírito. E aí o Kardec e os demais companheiros da Sociedade Espírita de Paris, diante dessa situação com esse espírito, eles já tinham assim, lidado com situações de espíritos que falavam de problemas, assim, dores morais, dores, né, que afligiam o espírito, mas dores assim no nível mais das emoções, né, dores de problemas de ordem moral, tipo remorso, vergonha, né, angústias que atormentavam os espíritos. Mas dores físicas, aí ficou um negócio meio estranho. Ele sofria com frio. Frio é uma sensação física, né? Calor, fome, sede. E quem trabalha com mediunidade, quem trabalha nas reuniões mediúnicas, muitas vezes os espíritos se apresentam e realmente apresentam situações assim, de certas sensações que são típicas, naturalmente, de quem está encarnado, ou seja, que está vivendo a vida física, né? Agora, a gente não pode se apartar, né, que essas situações são efeitos físicos, né, não são efeitos morais, quer dizer, são efeitos de repercussões físicas. Aí ele vem questionar a São Luís, ao Espírito de São Luís, para saber realmente, tentar sondar essa questão. Ele pergunta assim: experimentam os espíritos tais sensações? Quer dizer, os espíritos experimentam sensações físicas? É o que ele está perguntando. E aí, São Luís responde a ele com uma outra pergunta. Aí diz assim: tua alma sente frio? É isso que ele coloca.
simplesmente. Esses espíritos pegam para não dar resposta de pronto, vai fazer ele pensar. E Kardec, com a sua lógica, a lógica kardeciana, esse pensamento lógico, esse pensamento de dedução, as deduções que ele tem, são brilhantes. E essa pergunta que o São Luís coloca para ele, já leva ele a começar a tecer uma reflexão a respeito desse assunto, né? Que o frio ou calor que nós sentimos, ele está na nossa alma. Onde é que está? Quem é que sente frio? Quem é que sente frio? Quem é que sente frio, Luiz? O corpo sente frio? Quem sente frio? Quem será que sente frio? Será que é o perispírito que sente frio? É interessante, isso realmente é um assunto que uma ocasião nós tivemos aqui presente conosco, dando um seminário, o professor César Reis, não sei se todos conhecem, da Cruzada dos Militares Espíritas, né? Ele era presidente da CAPEM, eu não sei, tem um tempo que ele não vem aqui na nossa casa. E aí ele deu uma explicação sobre esse assunto, que eu acho que é muito interessante, eu vou trazer para a gente poder pensar sobre isso que ele colocou. Ele falou o seguinte: estamos nós aqui, né? E de repente eu meto a mão numa cumbuca, eu vou passar a mão aqui em cima e tem uma farpa ou tem de repente uma agulha, espeta a ponta do meu dedo. Caramba, assim, inesperado, dói pra caramba, né? Uma coisa que você não espera, você vai reagir na hora. Então vamos analisar esse acontecimento. Você espetou o seu dedo, a ponta do seu dedo, numa agulha. Essa dor, esse processo, vamos analisar quem sentiu dor. Foi o corpo? Foi o meu dedo que sentiu dor? Vamos analisar o que aconteceu. Eu passei a mão ali, eu botei a mão em algum lugar e espetou, a ponta do meu dedo foi espetada por uma agulha. Então aqui, né, a ponta do meu dedo, ela tem uma nervação que vai, digamos, sofrer a sensibilização pela perfuração que aquela agulha promoveu. Então isso promove uma reação, desencadeia dentro do sistema nervoso nosso, né? É uma reação assim de milionésimos de segundo, sei lá quanto tempo que seria, mas uma reação muito rápida, em que essa sensação ela é conduzida, né, pelo sistema nervoso e vai até o meu cérebro. E vai sensibilizar o quê? O cérebro físico primeiro. Mas a gente sabe que jungido a esse corpo, ligado a esse corpo, desde a sua formação primária, lá dentro do útero, na formação, quando foi formada a primeira célula e ela foi se dividindo, a gente sabe que desde aquele momento a gente tem o quê? O perispírito do espírito reencarnante atuando ali, modelando justamente esse corpo que depois, na fase adulta, vem chegar na nossa condição. Então, ligado a esse aparelho de carne, que é perecível, nós temos um outro corpo, que é um corpo astral, muitos chamam de corpo celestial, quer dizer, tem vários nomes, psicossoma, muitos falam nomes variados que teria esse corpo, né? Então, esse corpo, ele é quem recebe, depois que chega no cérebro físico, há uma passagem dessa sensibilização que houve para o perispírito, e, enfim, do cérebro perispirítico, do perispírito, isso vai passar para quem? Para o espírito. Então, por fim, quem é que vai ter a consciência dessa dor? O espírito. Porque o aparelho, o nosso aparelho, né? Ele é um corpo, é uma massa orgânica, né? Se ela não tem a ligação com o perispírito e também o espírito está habitando esse corpo aqui, isso aqui é instrumento, na verdade. O nosso aparelho físico, o corpo físico, ele é instrumento dessa relação nossa com o meio externo, com o meio ambiente. Então o nosso corpo reage, mas ele reage, mas, como falei, do físico passando para o perispírito e do perispírito passando para o espírito. Então, quem sente tudo, quem sente dor, quem sente as sensações, as percepções, são todas do espírito, passando por esses dois elementos, o corpo
e esse elemento que é o agente transmissor, que seria o nosso perispírito. Mas vamos dar continuidade, que a gente está colocando algumas ideias, mas a ideia é que a gente desenvolva isso aí para a gente poder chegar a essas conclusões também, né? Mas a gente tem a consciência da sensação, né, que age e atua no corpo, que a gente tem essa consciência de que o nosso corpo está interagindo com o meio, a gente tem, tanto que a gente se preserva, até o nosso instinto de preservação, de não meter a mão numa cumbuca que possa ter alguma coisa para nos ferir, ou outras reações todas que a gente tem do nosso instinto, que são de preservação da vida, de condições que a gente tem desenvolvidas aí de milênios, né, que a gente vem trilhando a nossa evolução. Então, refletindo nessa resposta, Kardec conclui que aquele espírito que afirmou sentir horrivelmente o frio, na realidade ele não podia sentir um frio real, não é um frio real, visto que ele não tinha mais o corpo físico. Quer dizer, esse frio que esse espírito reporta, ele não, veja bem, ele está desencarnado. O que ele tem enquanto desencarnado? Ele tem o corpo físico ainda? Não, ele está desencarnado, ele está na condição do perispírito, não é? Que está, digamos, revestindo o seu espírito. Ele está na espiritualidade. Mas, como nós falamos, quem sente tudo e quem percebe tudo, nas questões da vida, é o nosso espírito. O nosso espírito, ele guarda o registro da lembrança desse processo de dor que ele, enquanto estava em vida. Então, se ele não tinha mais o corpo físico para, digamos assim, interagir com o meio, mas ele tinha a lembrança de um outro momento em que ele teve aqui em vida, que ele vivenciou um frio daquela natureza, daquela proporção que ele estava manifestando naquela hora. Então, a sensação do frio é por uma lembrança do espírito. Não é uma coisa real, não é um frio real que ele está vivenciando. Porque a gente sabe que o espírito ele poderia atravessar o fogo, poderia entrar na água, poderia fazer o que fosse aí que não iria gerar dano ao perispírito, né? Não teria condições de acontecer isso. Então, ele toma isso como se fosse uma coisa real, como se fosse realidade, né? E isso se torna para ele um verdadeiro suplício para o espírito. É complicado para o espírito vivenciar esse tipo de sensação. Ainda mais o espírito, e essas sensações são comuns em espíritos mais inferiores, mais ignorantes. Então ele realmente ignora, ele não sabe exatamente o que se passa. Tanto que ele quer ficar lá na casa de Kardec, em frente lá à lareira, para ele poder ficar, para ele se esquentar. Ele tem a impressão que isso vai resolver o problema dele. Mas, na verdade, essa repercussão, isso que acontece, essas sensações que ele vivencia, penosas, dolorosas, elas têm um fundo, que aqui, na verdade, é um efeito de uma situação. Ele está vivenciando um efeito. A dor que ele está experimentando é um efeito. Ou seja, a causa que está gerando ele sentir essa dor, enquanto um espírito desencarnado ele está vivendo esse processo, que o angustia, que causa essas sensações dolorosas, desagradáveis, isso é uma consequência, um efeito de alguma situação, alguma causa que provocou isso. Então a gente vai, aí é de cada espírito, em função das suas situações. Mas normalmente o espírito que vivencia esse tipo de sensação são espíritos mais inferiores, mais embrutecidos, que têm ainda uma vinculação muito grande com a matéria, em função até daquilo que ele experimentou enquanto em vida, do seu posicionamento, do seu comportamento, da maneira como ele lidou com as questões, como uma página que a gente acabou de ler falou, né, das nossas relações com as questões que a gente vivencia, como é que a gente está levando a nossa vida, como é que a gente está se conduzindo, se a gente está buscando um alinhamento com as leis maiores que sustentam a nossa existência, com as leis cósmicas, que a gente vai tomando conhecimento, se assenhorando, tomando assim, a consciência dessas leis, e se a gente está num caminho, numa via de busca de ajustamento a essas questões, ou se a gente está, digamos, feliz e deixando para lá e não dando atenção a isso e se permitindo na permissividade que o mundo concede da gente, pelo nosso livre-arbítrio, fazer as escolhas que a gente quiser. Mas a gente sabe, e o Espiritismo tem nos falado continuamente, que toda escolha ou toda decisão nossa que a gente
determina, ela vai gerar um resultado, que pode ser bom ou ruim, e dependendo justamente dessa característica, desse resultado, das consequências que ele vai estar proporcionando, isso pode gerar problemas para nós, dificuldades, e trazer até um problema dessa natureza, de experimentar na espiritualidade situações desconfortáveis. Então, quer dizer, a gente vai tendo, o Espiritismo vai nos dando constantemente consciência dessas condições. Mas vamos prosseguir, que eu estou antecipando coisas aqui. Vamos ver se a gente prossegue mais um pouco, então. Então, esse benfeitor São Luís, ele enfatiza e ele fala assim para Kardec. É mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente. Ele já estava até elogiando Kardec. Kardec já estava fazendo essa separação, ele já estava compreendendo o que acontece, esse babado aqui, né? Então, existe uma distinção entre dor física e dor moral, né? Ele vem colocar isso claramente, que ele já tinha percebido com alguns espíritos, que alguns espíritos manifestavam problemas de ordem moral, que são dores também, como falamos de início, tão complicadas ou tão difíceis de serem trabalhadas, de se lidar, quanto as dores físicas, né? As dores morais, muitas vezes, elas doem, elas batem com uma força, e nós mesmos experimentamos isso na nossa vida, né? Na nossa existência, a gente volta e meia lida com situações que realmente são difíceis demais, né? Muito dolorosas, e superando até qualquer dor física que a gente possa ter vivenciado. Então, ele fala que não se deve confundir, esse é o ponto que a gente, que é da conclusão de Kardec, que a gente não deve confundir efeito com causa. Esse é um ponto básico que ele fala. E é justamente nesse âmbito que o Kardec ele vai fazer esse ensaio teórico das sensações e percepções dos espíritos, nessa questão 257, né? Que ele vai trazer essa análise nesse estudo mais profundo sobre as sensações e percepções. E ele inicia dizendo o seguinte: o nosso corpo físico é um instrumento da dor. Né? A alma ela tem a percepção dessa dor. Mas essa percepção é o efeito. A percepção é o efeito. Então, houve uma causa anterior que provocou essa sensação de dor ao espírito. Então, a lembrança que da dor o espírito conserva pode ser muito penosa. Então, muitos espíritos carregam para a espiritualidade essas experiências que ele vivenciou aqui na Terra e, dada a sua ignorância ou dada a sua inferioridade, essas dores ou essas situações repercutem e causam, digamos, embaraços, situações desagradáveis para ele na espiritualidade. Né? Mas isso não é uma ação física, né? É uma ação que ela vem assim, ela não é real, ela é em função da memória, desses registros memoriais do espírito. Né? Ele visto que ele não possui ali mais o corpo material. O corpo material já não está mais ali ligado a essa questão. E ele vai além, levando-nos à reflexão de que muitas pessoas, de que a gente já ouviu falar, já perderam um membro. É uma abordagem até que Kardec faz também nessa passagem. E já perderam um braço, ou perderam um pé, e o cara vai falar que está com uma coceira no dedinho do pé. Não é? Como é que pode essa coceira no dedinho do pé? Não tem mais pé nenhum. Aquele pé já foi sepultado, foi incinerado, e, no entanto, ele está registrando que tem aquela coceira ali no pé. Né? Então, o que é? Na realidade, a dor ela não está mais no mesmo. O registro dessa coceira, ou dessa sensação, ela não existe mais. Quer dizer que a perna já acabou, mas ela existe, digamos, no cérebro, existe nesse registro de memória que o espírito guarda. Aí Kardec utiliza esse exemplo da questão dos amputados, do que acontece com alguém que perdeu um membro, alguma coisa, né, dessa natureza aí. Então ele conserva aquelas impressões, né, a impressão dessa coceira, que um dia ele sentiu,
vai dar logo agora, né? Aquela coceira que ele não tem onde coçar. Deve ser muito ruim, a sensação deve ser absurdamente terrível, né? Então, o pensamento, né, a nossa mente, através desses registros que a gente está falando, que guarda essas sensações. Então, é interessante a gente colocar isso em mente para entender melhor o que a gente está colocando. Então, a gente não pode, né, falar em sensação, nós estamos falando de sensações, mas falar de sensações em relação ao espírito, sem falar do perispírito, é tolice, não dá para a gente fazer. A gente tem que considerar também o perispírito, que a gente sabe, né? Tem o corpo, tem o perispírito e tem o espírito, esses três elementos. Enquanto desencarnado, nós temos o perispírito e o espírito. Agora, vamos falar, tem uma pena que eu não quis colocar nenhuma imagem aqui, mas tem umas colocações aqui sobre esse assunto que a gente trouxe. Vejam bem, o perispírito tem uma função instrumental, o corpo também, mas o perispírito também tem uma função instrumental. O perispírito é elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. Porque a questão assim, do espírito, a gente sair da condição do espírito, que é uma coisa que a gente sabe que não é matéria, né? Mas também é uma coisa que a gente não sabe definir direito o que é, a questão do espírito. Então, do espírito, que é, digamos, algo de uma natureza que a gente não desconhece, para ele interagir com a matéria, a gente tem o corpo, que é essa massa orgânica que é formada de acordo com a necessidade do espírito, ele vai dar forma, e o espírito, como é que isso acontece? O espírito que vai encarnar no nosso planeta, ele vai precisar absorver dos fluidos, do fluido cósmico universal, dos fluidos do nosso planeta Terra, os elementos para a formação do seu perispírito. Porque ele, para poder ligar o espírito com o corpo, ele vai precisar de um outro corpo, que é um corpo mais quintessenciado, que é um corpo de uma matéria mais refinada. E não apenas matéria, mas que é um corpo todo especial. É difícil até definir, mas Kardec fala de uma matéria, os espíritos falam de uma matéria quintessenciada, que constitui esse perispírito e é retirada do planeta onde o espírito vai reencarnar. Então, a questão do perispírito, ele é o responsável, ele é o agente justamente dessas sensações que nós estamos colocando, né? É o elo que une o espírito à matéria do corpo, que é retirado do fluido cósmico universal. Então, esse laço que une o espírito ao nosso corpo é, sem dúvida, o corpo espiritual, o perispírito, que vai fazer essa função, cumprir essa função. Nós podemos dizer, então, que ele é a quintessência da matéria, ou seja, o princípio da vida orgânica. Como falamos há pouco, né, a formação do nosso corpo, desde a fase fetal, desde lá que foi... houve a fecundação do óvulo e começou aquele processo tudo de divisão celular, tudo da formação do corpo, é um processo que ele é todo regido, ele é todo organizado, ele é todo trabalhado pelo perispírito, pela ação do perispírito, de uma forma praticamente automática, e definindo já as condições que esse espírito reencarnante vai ter, e ele já vai ter o corpo que ele, digamos, está designado para ele, dando as necessidades dele. Muitas vezes, um corpo que vem com deficiências, às vezes de formação, um corpo que já apresenta até algum processo de doença, um corpo que às vezes até nem chega a permitir que ocorra o nascimento, e às vezes até ocorre o desencarne antes até do nascimento, né? Então, são situações que são ligadas, estão associadas às necessidades do espírito reencarnante. É o reencarnante, quer dizer, é o espírito que guarda, digamos, uma série de necessidades evolutivas que os seus tutores, aqueles que estão tutelando o seu retorno à vida material, trabalham, né, na espiritualidade, às vezes com a participação do espírito, às vezes de uma forma compulsória, sem que ele participe ou possa participar, de modo a promover, a permitir que o espírito, ao reencarnar,
ao estar aqui de novo na Terra, ele esteja com todas as condições, inclusive das condições corporais, das condições ideais, para que ele possa cumprir com aquilo que ele veio fazer aqui, né? Que ele veio, resultante que se espera dentro daquele planejamento reencarnatório para ele. Mas isso aí a gente sabe que cada um tem a sua história, cada qual tem a sua necessidade, cada qual tem o seu rol de realizações, de superações, de esforços a empreender, no sentido de alcançar a sua melhoria, de alcançar a resultante desejável do trânsito aqui na Terra. Aí fala-se até alguns espíritos chamados completistas, tem espíritos que cumprem e vão até além daquilo que foi programado. Então, espíritos que realmente conseguem atender a tudo quanto foi programado para ele naquela existência e às vezes realiza até algo mais. E às vezes vem até aquelas situações em que ele tem até uma moratória, né? A gente já ouviu falar, às vezes, alguns espíritos que estavam para desencarnar em determinada época, ele ganha mais um tempo aí para ficar aqui, porque é necessário, é importante o trabalho que ele possa estar realizando, né? Então, o corpo nosso, o nosso corpo, ele interage com o meio ambiente e ele é sensibilizado justamente, como da exemplificação que a gente colocou, do professor César Reis, pelos órgãos que estão localizados. Então, no nosso corpo, nós temos essa questão das nossas percepções, das nossas sensações, focadas, por exemplo, a questão da visão. A nossa visão ela está aqui dentro da nossa condição, do nosso aparelho, né? Óptico, aqui a gente tem os nossos olhos, e a gente já tem de cara uma limitação, que é o ângulo de visão, né? A gente vai ver que só o Pelé, eu acho que tinha um ângulo de visão de 182 graus, ele tinha um pouco mais que 180 graus, quase que ele enxergava atrás da cabeça dele, né? Que ele não é mais não. Então, é uma questão que nós temos uma limitação. Quando a gente encarna, a gente já fica, essas sensações que estão, digamos, localizadas, elas já são limitadoras das nossas capacidades perceptivas, que no espírito, quando desencarnado, e na condição que ele está lá só com o perispírito interagindo, só no mesmo meio, né? Porque a função espiritual, só complementando aqui, permite a interação do espírito entre os mundos espiritual e físico, que é a nossa condição hoje encarnado, e no mesmo plano de vida, quer dizer, também só na espiritualidade. Como é que eu vou interagir na espiritualidade? Com o meu corpo espiritual, com o meu perispírito, que eu vou estar em condições de ter as minhas relações vivenciais no plano espiritual, que também existem, porque existe vida no mundo espiritual. Isso aí tem a obra de André Luiz aí completa que nos mostra isso, e Kardec tem esse capítulo, essa parte do Livro dos Espíritos, justamente para trabalhar esse assunto para a gente. Então, no corpo já existe toda uma certa limitação. A gente vê que é tudo localizado. Quando o espírito, às vezes, vem falar, e Kardec fala isso aqui também, ele vai falar, no céu e inferno, a gente vai perceber isso também, os espíritos falam de uma forma, das sensações que eles têm, de uma forma geral. Ele não fala que está com dor de cabeça, ou que está com dor no peito, ou com dor no braço. A dor, a sensação de dor, é uma sensação geral, ela não é localizada, ela não é focada, como é no caso do nosso corpo físico, né, em que a gente apresenta os nossos órgãos de percepção localizados e limitados. No caso do perispírito, não. Ele tem uma visão geral. É o que Kardec constata nessas situações, na relação com os espíritos desencarnados. Então, liberto do corpo, o frio, a sede, a fome que os espíritos sentem, é um vago sentimento íntimo. Isso é uma situação que o espírito experimenta em função de lembranças, de memórias que ele guarda, de ter sentido fome, e também de uma ignorância, porque o espírito, quando ele tem uma condição inferior, ou ele não tem, digamos assim, certos conhecimentos, ele desencarna. No que desencarnou, a grande surpresa é que ele continua vivo, porque não cessa a vida. A vida não acaba com a morte é um fenômeno, né, que é material, ou seja, o aparelho ele não oferece mais condições, o corpo,
para que o espírito continue habitando. Então ocorre o processo de desencarnação, porque esse corpo aqui ele não atende mais às condições de habitabilidade do espírito. É como se fosse uma casa que foi condenada pela Defesa Civil, né? Se condenou, amanhã eu vou ter que fazer uma vistoria para condenar uma casa, para ver lá o que vai ter que fazer com a casa, né, lá pela Defesa Civil. Então é mais ou menos isso. É um momento que não tem como, ali não dá, é irrecuperável. Então aqui, quando ocorre esse processo com o nosso aparelho físico, é a hora do espírito tomar um outro rumo, porque aquele aparelho ali não vai servir mais para ele. É uma casa, um habitáculo que é inviável para ser usado mais pelo espírito. Então ele não tem o corpo, né? Justamente que ele não tem o perispírito ligado a ele, e consequentemente não tem um espírito ligado a ele. Ele não sente mais nada, ele não tem como sentir mais nada. O corpo ele vai seguir para o processo, né? Que a gente sabe que vai desencadear de retornar realmente à Terra, retornar ao meio material de onde ele se originou. Então, com o desencarne, esse laço, né, fluídico que liga o perispírito com o corpo físico, ele se desliga. Esse laço ele fica desligado. Ocorreu o fenômeno da morte, ocorre um desligamento. Esse desligamento é imediato? Depende, né? Tem situações, muitas vezes, justamente de acordo com a condição, como se deu a vida daquele sujeito, né, que poderão determinar, às vezes, um alongamento nesse processo desse desligamento do corpo, do perispírito do corpo físico, o que vai trazer repercussões bastante complicadas para o espírito. Por exemplo, um espírito que até é abordado em Céu e Inferno, a gente vai ver isso, de espíritos que cometeram suicídio. É um processo que gera um grande problema para o espírito que promove esse ato, que comete esse ato, né? E muitas vezes vai trazer dificuldades nesse desligamento que a gente está falando aqui, o que vai trazer repercussões penosas para o espírito, né? Muitas vezes até como que estivesse acompanhando todo o desenrolar dos processos físico-químicos que vão acontecer com o aparelho, e de repente ele experimentar isso como se estivesse vivendo aquilo, ou sendo devorado, né, pelos vermes, uma coisa assim que é relatado até pelos espíritos que viveram essas experiências, né, relatando realmente um sofrimento muito grande, muito atroz, né. Então, esse laço, né, do perispírito do corpo físico, ele se desliga. E muitos espíritos não entendem realmente o que se passa. Justamente aquilo que nós falamos, o espírito ele se sente vivo. Quer dizer, aquilo que ele imaginou, o espírito suicida, a grande surpresa do suicida é que não acabou. E muitas vezes ele vai estar enfrentando um quadro vivencial muito mais complicado, né, no plano espiritual. Por isso que realmente essas ideias... a gente, primeiro, se elas ocorrem conosco, a gente precisa rechaçar e rezar um bocado para pedir. E se a gente sabe de alguém que está, digamos, projetando, idealizando, né, cometer esse ato, é realmente necessário que a gente intervenha de alguma forma, oriente, né, ou até a busca de um especialista, e o atendimento também aqui na casa espírita, né, nós temos aí o atendimento fraterno, que é preparado justamente para dar esse tipo de atendimento, orientar as pessoas nesse sentido, para realmente não entrarem nessa ideia, não se permitirem a isso de forma alguma, né? A questão é que ele se vê separado do corpo físico, aquele que desencarna, e muitas vezes sentindo, quer dizer, ainda achando que ele está vivo, ainda achando que ele está... E muitas vezes esses espíritos que às vezes estão nessa condição, vêm e dão comunicações, às vezes, na reunião mediúnica, né? E vêm, e a gente procura orientar. Tem o presidente da reunião, aquele que preside, o dialogador, que vai conversar, vai orientar esse irmão que está nessa situação, e muitas vezes ele é socorrido, ele é amparado, para tentar aí uma orientação melhor, para não ficar perdido aí em meio e sofrendo, né, essa perturbação.
O problema é que tem situações em que o desencarnado ele continua assim parcialmente ligado ao corpo físico ainda, ele não conseguiu um desligamento completo. E isso traz sensações assim bem penosas, bem difíceis, né? Justamente porque nós precisamos trabalhar, e aí está a situação que a gente estava aqui tentando buscar aquela página, da nossa necessidade de depuração, da nossa necessidade de melhoria, da gente estar investindo nesse processo de reforma íntima, de melhoria do produto do nosso pensamento, das nossas idealizações, das nossas realizações, da nossa vinculação com a prática do bem, da nossa vinculação com atitudes positivas, né, de auxílio, de integração, de compreensão. A gente precisa realmente estar investindo nisso, seja em casa, seja no trabalho, seja no meio religioso, a gente procurar realmente uma vivência cristã, uma vivência mais alinhada com esses propósitos mais elevados, porque essa depuração, ela vai repercutir justamente numa condição de desvinculação nossa com a questão da matéria. Nós temos ainda, até em função das nossas necessidades materiais, que são comuns a todos nós, a gente já tem essa vinculação que é da sustentação da própria vida. Mas, muitas vezes, a gente fica vinculado exageradamente a essas questões. E são esses exageros, são essas atitudes, às vezes, de muito apego, que vêm trazendo depois dificuldades para a gente no trânsito lá no plano espiritual, na condição que a gente poderia estar lidando melhor. Não vou dizer que a gente consiga resolver tudo, mas pelo menos algumas situações talvez a gente fique mais, a gente consiga evitar de estar vivenciando. Principalmente a gente já está tendo esse despertamento, né? A gente já está tendo essas orientações que a doutrina tem nos propiciado, desse um conhecimento que realmente já é, digamos assim, uma luz em relação ao nosso despertar no plano espiritual, né? Eu acredito que a gente não vai, sei lá, é difícil falar isso, né? Mas a gente fala assim, se tiver talvez um processo de desencarne mais alongado, não seja tão difícil para a gente esse retorno ao plano espiritual, exceto se a coisa se der de uma forma muito rápida, muito abrupta, né? Que aí deve ser realmente complicado para cada um, para qualquer um de nós. Uma forma acidental, tal, deve ser realmente difícil para os primeiros. Mas isso é da história de cada um. A gente não pode supor o que possa acontecer nesse sentido, né? Vamos ver uma frase aqui esse é um padre católico. Ele falou uma coisa depois de Kardec, tá? Ele encarnou depois de Kardec, morreu no século passado. É o Teilhard de Chardin, o nome dele, Teilhard de Chardin. E ele deixou uma frase muito interessante: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Olha que interessante. E esse pensador, esse teólogo, né, ele procurou nos seus estudos e tudo, nas obras que ele escreveu, fazer um alinhamento entre ciência e religião. A busca dele foi muito nesse sentido. E essa frase é muito interessante, né? E esclarece para a gente realmente que somos espíritos que viemos aqui com objetivos muito claros, muito bem definidos, não muito claros às vezes para a gente, né? A gente vai ter que talvez sondar um pouco mais a situação da nossa vida, algumas questões e tal, para a gente poder se situar em relação, digamos, ao que nos trouxe aqui nesse momento e o nosso momento evolutivo, né? Como é que anda, como é que está, e se eu estou efetivamente, digamos, lidando bem com essas situações da minha vida, da minha existência. Se algumas situações estão acontecendo, de repente, de uma forma recorrente, eu não estou fugindo, eu não estou tentando escapar, não estou cheio de escapismo, vou para lá, vou para cá, e a coisa não se resolve, a coisa só está se complicando, e às vezes está na nossa cara, está mostrando, tá? Se a gente fazendo uma reflexãozinha, a gente vai perceber que às vezes é um passo que a gente precisa dar, de um esforço de contenção em alguns aspectos, para a gente poder mudar as coisas e o barco aí tocar para um rumo mais feliz, a nosso favor, naturalmente, né? Então, os espíritos superiores, né? Como é que é a situação dos espíritos superiores? Aqueles espíritos que já têm, digamos,
essas situações melhor resolvidas, né? Já tem realmente um alinhamento firme com o bem, né? Ele tem realmente um posicionamento de trabalho que dignifica realmente a vida, que dignifica as oportunidades que ele recebe, ele se aplica, ou tem uma vida realmente em favor do outro, que busca realmente realizar tanta coisa aqui nessa existência, nessa passagem que ele está por aqui. São espíritos que muitas vezes já têm uma condição desse perispírito que nós falamos, que é um perispírito diferente, ele já é mais sutil, ele é mais leve, ele não está tão sujeito a essas repercussões que a gente, espíritos assim, numa condição mais inferior, sofre, que eles estão, digamos, inacessíveis a certos processos que acontecem com espíritos mais comuns, e já estão acima dessas condições, eles já superaram, porque já sublimaram muitas situações, já estão superadas por eles. Tá? São, como falei, as sensações são efeitos, voltando a lembrar. Então, existem, quando você tem uma vida como de uma busca mais em questões de padrões mais elevados, a gente está, digamos assim, promovendo causas que, digamos, gerarão lá na frente os seus efeitos, as suas consequências. Então, essas consequências, naturalmente, são de alívio, são de propiciar uma condição mais confortável para nós, depois que a gente partir daqui. Não resolvida, tá? Porque, na verdade, isso aqui é um trânsito que a gente está num plano aí de um mundo de segunda ordem, né? Provas e expiações. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações. A gente tem muita coisa ainda para acontecer. Mas a gente precisa investir nisso para poder ganhar tempo, para poder, digamos, evoluir mais rápido, cumprir realmente com aquilo que a gente tem que fazer por aqui. Ainda mais com esse avanço, com essa oportunidade a mais, que a misericórdia divina está nos propiciando, do conhecimento espírita, o conhecimento que o Espiritismo vem propiciar para nós. Essas elucidações que há pouco tempo atrás nós nem imaginávamos, pelo menos isso se passa comigo, né? Assim, são certas explicações, certos conceitos que são assim fantásticos. E quanto mais a gente aprofunda nessa doutrina bendita, nessa doutrina que busca assim, realmente fazer luz ao nosso entendimento e nos trazer essas possibilidades da gente entender a vida num outro padrão, num outro nível, de uma outra forma, de uma forma, sobretudo, consoladora, de uma forma que realmente a gente não se revolta mais, apesar de certas situações nos incitarem à revolta, de certa forma, né, que a gente tem até que se conter, porque a gente tem situações ainda não emocionais, né, memórias emocionais, que ainda estão conflituosas em nós. Nós não somos seres pacificados, nós não conseguimos pacificar, tem muita coisa que ainda está revolta em nós. Então é um processo realmente que demanda de cada um de nós os seus esforços nesses enfrentamentos de pacificação, de, digamos, solução de conflitos. São questões antigas, não são dessa vida, não. Muitas vezes são situações muito antigas, mas que repercutem pela memória que o espírito traz, uma memória fabulosa de tantas e tantas vivências que a gente teve. E são memórias que trazem, muitas vezes, o seu ranço, trazem, muitas vezes, a sua marca negativa, a sua marca de perturbação. E são conflitos que estão, de alguma forma, interferindo o tempo todo na nossa vida. Certas reações que a gente toma em certas situações que a gente não imagina de onde é que aquilo saiu. Não é? Isso acontece só comigo? Acho que não, né? Ainda bem, isso não vai achar que era só comigo isso. Mas isso aí é esse fundo, né? É esse esquecimento do passado, essa bagagem, muitas vezes pesada, mas de realizações positivas também, tá? Não vamos falar só de coisa ruim. Tem muita coisa boa que a gente já conseguiu resolver, mas está faltando um bocado ainda, né? Então, realmente, é um processo contínuo de investimento no rumo de uma pacificação interior, de situações que a gente, na verdade, tem um registro memorial, mas não lembra, né? A gente tem um registro na nossa memória, mas não lembra. O esquecimento do passado faz isso.
É uma coisa que é nossa, que está lá, né? E tem sua influência, e a gente não lembra, a gente não se dá conta exatamente do que foi que aconteceu. E é melhor que seja assim. É melhor não levantar essa tampa dessa caixa preta, não. Deixa lá guardadinho, que é mais negócio para a gente. Bem, então esses espíritos que vão alcançando condições de mais elevação, são espíritos que estão trabalhando justamente na moldagem, na modelagem, né, do homem de bem, dentro daqueles atributos que estão colocados lá para a gente no Evangelho. Né? O homem de bem, aqueles atributos que a gente precisa estar trabalhando, investindo firmemente nisso. Né? Desfazendo justamente essas mazelas, essas dificuldades do passado, que demandam alguns enfrentamentos da nossa parte. Né? São nossos orgulhos, nossas vaidades, essa dificuldade das paixões da avareza, né? Esse envolvimento, tantas vezes, que a gente tem de tanto apego com tantas questões aí pequenas. E muitas vezes situações assim que acontecem em coisas tão fúteis e tão pequenas que a gente poderia superar com tanta facilidade e que ainda complicam todas as coisas. Né? E é dessa forma que a gente vai ficando imunes, mais imunes, a essas sensações inferiores, a essas vinculações ainda tão pesadas, tão, né, apequenadas. É o processo. Estamos num processo ainda de despertar, mas o despertar é agora. Né? Estamos recebendo a notícia agora. O conceito, a comunicação está chegando agora para a gente. Então é o momento da gente começar a refletir e ver aquilo que a gente possa estar fazendo nesse sentido, em benefício de nós mesmos e daqueles todos que convivem conosco. Né? Eu vou prosseguir aqui agora, já diretamente na parte final aqui do ensaio, que ele fala assim: durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que chamais de fluido nervoso. O corpo, estando morto, não sente mais nada, porque não possui mais espírito nem perispírito. O perispírito desligado do corpo prova a sensação, mas, como esta não lhe chega através de um canal limitado, torna-se generalizado. Está vendo? São conceitos todos que a gente já falou aqui. Né? Essa questão de, no espírito, fica mais generalizado. Ele não consegue identificar o olhar, vamos dizer assim, a capacidade perceptiva da visão do espírito, ela é, digamos, 360 graus. Ela não é 180 graus. Né? É mais do que 360 graus, ela é esférica. Né? É uma visão esférica. Né? Vamos dizer assim, que ele enxerga para todos os lados. Não tem esse negócio, né, de 360 graus, não. É uma visão esférica que o espírito tem. Então, não tem nada localizado. A capacidade auditiva é a mesma coisa, não é só o ouvido. Né? Ora, como o perispírito é, na realidade, apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que tem a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo quando morto. Quer dizer, o perispírito ele existe como um elemento, um instrumento do espírito. Então ele se forma em função de uma necessidade do espírito reencarnatória num determinado planeta. Então ele vem e absorve, como falamos, e dá a constituição do seu perispírito em função de uma matéria especial, de uma transformação do fluido cósmico universal que envolve aquele planeta, aquela morada de evolução do Pai. Então, o perispírito é um instrumento de transmissão, visto que só o espírito tem a consciência. Né? Se o espírito não tivesse perispírito, ele estaria inacessível a qualquer sensação penosa. Né? Se o espírito não, olha só, se o espírito não tivesse perispírito, ele estaria inacessível a qualquer sensação penosa. Nós falamos de espíritos superiores. Os espíritos superiores, o perispírito dele é tão tênue, é uma matéria tão assim, quer dizer, se aqui é quintessenciada, ela deve ser, sei lá,
oitavo, né, está em outro grau, assim, muito mais elevado. É uma condição de um perispírito que não tem essa condição embrutecida que o nosso tem. Quer dizer, a densidade dele é muito mais leve do que qualquer perispírito aqui que a gente conheça, né, esses espíritos mais elevados. Ele estaria inacessível a qualquer sensação penosa. Quer dizer, ele tem sensações, sim, mas são sensações de um outro nível, não sensações que venham causar alguma sensação desagradável, alguma coisa desse tipo. Porque são espíritos que estão mais purificados, eles estão numa condição melhor, muito melhor do que a nossa. De onde se conclui que, à medida que o perispírito evolui, menor é a influência da matéria sobre ele. Quanto mais evoluído o espírito, mais evoluído vai ser o seu aparelho, digamos, de comunicação no meio lá da espiritualidade. Tanto quando a gente vê nas obras de André Luiz, a gente vê a referência aos espíritos que vêm de outra esfera, de outros níveis, e os próprios espíritos ali que estão em nosso lar também, aqueles orientadores, Clarencio, né, Gúbio, e em momentos que eles apresentam assim a sua expressão espiritual, a sua condição do seu nível espiritual, ele tem um brilho, né? Ele tem realmente toda uma aura, toda uma condição que reflete a sua superioridade. Então são espíritos que estão numa condição que quando eles vão a esses... A gente vai ver aquele livro Libertação, Gúbio vai numa cidade extremamente inferior, né? Que está subcrostal, uma coisa assim, terrível, abaixo do nível da Terra, o lugar onde ele vai. Então, são situações muito densas, mas esses espíritos estão lá. Por quê? Porque a misericórdia divina, ela está sempre presente onde está a necessidade de qualquer espírito, de qualquer filho do Pai. Onde quer que seja. Né? Se existisse inferno, a gente poderia supor que no inferno não estaria Deus? Deus não poderia estar no inferno também? Se existisse inferno, a gente sabe que não é assim. Né? Tem regiões na espiritualidade, ou situações na espiritualidade, que o espírito experimenta situações, na verdade, que são no seu psiquismo, que são próprias do espírito. Ele experimenta situações verdadeiramente infernais. Isso realmente a gente vai encontrar. Mas não é um inferno propriamente dito, um lugar delimitado, chamado inferno, que é inacessível a Deus, não poderia ter. Não poderia haver. Não, Deus é superior a tudo. Então, as situações das obras de André Luiz é uma leitura obrigatória para nós espíritas. A gente lê realmente essa série, nós temos um trabalho aqui na casa de estudo dessas obras, é um estudo diferenciado, né, que é mais para dar uma ideia da obra, estimular, na verdade, a leitura e o conhecimento dessas obras, mas que falam justamente da vida no mundo espiritual. Né? Fala realmente desses espíritos gloriosos, espíritos que já alcançaram essas condições evolutivas mais avantajadas, mais desenvolvidas, e de como que eles se expressam, como é que é a situação lá no plano espiritual. E essa obra especificamente que a gente falou aqui, Libertação, é uma obra realmente maravilhosa, que precisa ser estudada, né? Não adianta só ler, o negócio é estudar, é o aprofundamento mesmo para poder a gente se apropriar de todo o esclarecimento, de toda a luz que uma obra dessa vem trazer para cada um de nós. Bem, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, né? Não sei se eu fui muito feliz aqui nas colocações, mas esse ensaio é um esforço de Kardec no sentido de abordar essa temática diante, digamos, do que ele via, das comunicações lá na Sociedade Espírita de Paris, em que ele trabalhava com médiuns, com vários médiuns, e volta e meia vinha lá um espírito e trazia alguma coisa diferente. E essa situação, justamente, que despertou interesse nele, foram sensações que são próprias de quem está encarnado. Né? E o espírito sofrendo dor, sofrendo frio, sofrendo calor, com fome, com sede, ele quis saber, e a explicação e o ensaio que ele desenvolveu foi no sentido de dar um esclarecimento a respeito dessas ocorrências, tá? Dentro do trabalho experimental portentoso que ele empreendeu, produzindo as 5 obras que nós temos de conhecimento, e mais a Revista Espírita. São 12 volumes da Revista Espírita, maravilhosos. Tá? Que aqui a gente citou só uma pontinha do iceberg. Obrigado a todos.